Om Amen. Em homenagem ao grande povo do Irão e à sua civilização milenária, vamos ler e traduzir em simultâneo, e peço desculpa de alguma hesitação, do francês, do livro Le Parcisme, de Victor Henry, publicado em 1905 em Paris, no capítulo 3 sobre a teologia da civilização iraniana, e passo a ler. Em homenagem a este grande povo que está a ser vítima de uma agressão brutal do imperialismo norte-americano e do sionismo israelita e dos extremistas e belicistas, muitas vezes fanáticos, num projeto grande Israel que pretendem destruir tudo o que se oponha a essa visão destrutiva, opressiva do mundo. O pré-zoroastrismo, como nós vimos, tal como o seu irmão, o vedismo, pré-zoroastrismo na zona do Irão e da Pérsia, ou Pérsia, e o vedismo na Índia, era politeísta. O brahmanismo e o mazdaísmo, os seus descendentes respectivos, já são monoteístas. E, por um acordo notável, eles tornaram-se os dois, sem renegarem um só dos seus milhares de deuses pré-históricos. Mas aí termina a coincidência, pois foi por duas vias muito diferentes que eles se ergueram à concepção de um Deus único. Primeiro, a partir dos Vedas, o brahmanismo, fazendo reentrar todos os teus deuses uns nos outros por via de identificação parciais e sucessivas, de tal forma bem que eles aparecem-lhes a eles como apenas manifestações ou encarnações de um ser único e multiforme. Esta é uma visão muito correta, porque está de acordo com uma verdade que é a divindade manifesta-se conforme cada ser aspira a ela. E cada um a pode ver nessa forma desejada, ou amada, ou adorada. A tradição que ainda se chama Ishta Devata, a divindade, a deidade desejada, adorada. O segundo, o zoroastrismo, estabelecendo uma hierarquia divina muito complicada, minuciosamente ordenada, que fazia descer todos os deuses, menos um, ao nível de criaturas, sem dúvida perfeitas, mas subalternas, de tal modo que as palavras anjo e arcanjo são as mais adequadas para traduzir os termos honoríficos pelos quais são designadas. O resultado último deste trabalho de classificação é a teologia do Avesta. Vamos vê-la então. Ahura Mazda, o Senhor Sabedoria. Nós já tentámos, antes de definir as origens míticas ou subtis dos deuses supremos, mas no Avesta, os textos básicos, fundadores do zoroastrismo, ele libertou-se completamente do mito e espiritualizou-se. O seu nome completo é Ahura Mazda, ou seja, o Senhor Grande Sábio. Em Pelvi, Ahura Mazd. Em persa, Ormazd ou Ormuzd. Ele tem ainda 2 outros nomes sagrados e 22 sobrenomes acessórios, a numeração das quais é consagrada uma parte dos seus yastas, ou seja, dos seus cantos. Talvez basta resumir
um catálogo dizendo que eles respondem aos atributos de Deus, das nossas próprias teodiceias, nisso, que ele é bem poderoso, mas não, pelo momento, ou neste momento, o todo-poderoso, pois o seu poder está contrariado e limitado pela ação do mau espírito, do qual ele triunfará ao fim do período atual para reinar em seguida eternamente em 100 entraves. O grande sonho de ultrapassar-se o mal, o que é certamente bem difícil e comparando-se facilmente ao que muitos querem de uma nova era, já ou mesmo de uma vinda de Cristo, ou que seja de sonhos de transformações possíveis, quando sabemos bem como neste plano físico é tanta a limitação, é tanta a multiplicidade, tanta a utilização do livre-arbítrio num sentido positivo ou negativo, que uma harmonia entre todos os seres é, para já, apenas um sonho e por muito tempo. Imediatamente depois dele é preciso nomear, sem que seja igual, nem que ocupe o segundo lugar na hierarquia, mas porque é eterno como ele, e parece que incriado, uma majestosa entidade, Zurvan, ou Zurvan Akaran, o tempo sem limites. Ele é a arma de Ahura, que serve para destruir o que deve perecer. No momento da criação material, ele foi criado limitado, a fim que ele tenha um limite na maldade do demónio. Mas este em vão, pois o tempo retomará a sua verdadeira natureza para durar sem sucessão, já como sendo Deus. É muito interessante esta identificação a um tempo divino, a um estado de unidade entre a noção de movimento vivenciado ou movimentado ou assumido como sendo uma continuidade na identidade, na comunhão, na vivência do divino, da divindade, da omnidivindade omnipresente, omnipotente, eterna. Muito difícil, nós com a nossa mente tão limitada, pelos 5 sentidos, pelas memórias, ainda com pouca intuição e o mundo espiritual aberto a funcionarem, conseguirmos captar mais a eternidade ou o infinito, e que, contudo, esta imagem que nós temos à frente, a luz Mazda, com as suas asas e como que sobrevoando a Terra ou o cosmos, tendo por trás de si este mundo infinito que nós, ao contemplarmos o céu azul e os seus glóbulos de prana e o respirarmos com gratidão, podemos realmente sentir algo da comunhão com a divindade. Então, passamos ao segundo nível, que é os Ameshas Pentas. Bem que um azar tenha levado a criar o universo visível, Ahura fez sair da sua substância eterna seres dotados da sua imortalidade. Toda uma criação puramente espiritual, os seus arcanjos e os seus anjos. Os primeiros são os Ameshas Pentas, os santos imortais. São no número de 7, seja que se compreenda aí ou não
o seu chefe, Ahura Mazda. Eles têm aos seus lados os três primeiros, eles estão aos seus lados, os três primeiros à direita e os três quintos à esquerda, por ordem de precedência, e o último é o mais baixo e está diante dele. Isto é, segundo o grande Bundashit, um dos textos védicos. Esta palavra sepenta significa, sobretudo, o bom, o benfazejo, o generoso. E é, sem dúvida, uma palavra que pode ser também traduzida por santo ou sagrado. Esta hierarquia de espíritos tem outros de ordem inferior para lhe servirem como eles servem à Ahura, e tem na literatura posterior um emblema, cada um, dos quais se perpetua até aos nossos dias estes arcanjos, ou Amsha, Pans e as suas glórias. Vamos rapidamente falar neles. Vohu Manu, o bom pensamento. Este é o primeiro nascido da ordem divina, que se nomeia em Pelvi Vahuman e em persa Bahumun. Bahuman é o próprio pensamento do Criador, a sabedoria infalível e infinitamente boa, que o guia em todas as suas ações. É isto que os devotos, os que apreciam e estimam as tradições milenárias nos seus aspectos positivos, valorizam também de comungarem com esta santa sabedoria tão adorada também na tradição filosófica russa, mística, e nos últimos séculos por Soloviev, Berdiaev, Florensky, Bulgakov ou mesmo Dugin. É ele que, vestido de branco, com a tal flor, o jasmim branco, acolhe e introduz no paraíso as almas dos justos. É ele que a Ahura Mazda enviou outrora ao profeta para levá-lo vivo diante do seu trono, onde ele ouviu ou recebeu a revelação da sua santa lei. Ele vigia ainda constantemente sobre a criação, nomeadamente os animais, para assegurar a saúde e a multiplicação, e tem muitas yazatas, ou seja, um grupo de seres luminosos ou anjos, devas, e tendo como auxiliares animais como a lua, o touro e o galo, o seu ave sagrada deste voo Manu, galo que nós vamos encontrar em Sócrates, quando, condenado à morte, pede aos seus discípulos que sacrifiquem no esculapo, ou ofereçam ao esculapo um galo, árvore sagrada, porque Sócrates foi já um protótipo do mártir da verdade, do Messias, do ungido, um ser que, pela verdade, deu a sua vida. Esta tradição do mártir está muito presente na tradição posterior do xiismo, o ramo islâmico, que o Irão assumiu poderosamente e que tem visto, nestas últimas décadas, tantos e tantos mártires perante os assassinatos que a elite globalista, infra-humanista, hoje em dia vista também no seu nível epsteiniano, opressiva, por vezes satânica mesmo, tem feito de destruições, de mortes, de assassinatos e tanto de mártires.
Passemos para o segundo Amesha Spenta. Asha Vahista, Asha Vashist, Arda Vashist, Ardi Vashist é a excelente retidão e representa a ordem universal, ou seja, as leis do mundo físico, tais que as pensa no céu aura, e a moral que os homens devem observar sobre a terra. Isto corresponde muito à Rita da tradição védica. A solicitude da sua justiça estende-se mesmo até aos condenados. Ele tem a sua mão até aos infernos para que os demónios não torturem mais do que as pessoas que estão nesses planos infernais ou de baixo astral não sofram mais. Esta compreensão da existência do mundo subtil por onde as almas passam e recebem a sua própria punição, reparação, reeducação sofrida, era importante que os seres estivessem mais presentes para evitarmos ver homens tão monstruosos como temos vindo agora a deparar-nos neste conflito, tal um dos chefes de um dos movimentos mais conservadores norte-americanos, que afirmou mesmo que era preferível as 160 crianças martirizadas da escola de Minadi que não andassem vestidas de burca, que tivessem sido mortas, porque assim não andam vestidas de burca. Onde chega realmente o diabolismo destas pessoas, que certamente que irão ter os seus castigos, os seus infernos, ainda que neste momento sejam bimilionários, arrogantes e cheios de prazeres, muitas vezes depravados. Depois da criação espiritual, o Criador elevou a voz e disse: quem nos criou? E os 7 Amesha-Spenta estavam diante dele em silêncio, não sabendo responder. Ele repetiu 2 vezes a questão e na terceira foi Asha Vahista que respondeu: és tu que nos criaste. Ele é considerado então a encarnação viva da verdade primeira. E as suas asadas são fogo, Strahosha e Veragna. É muito interessante, e tanto Victor Henry como outros autores viram muitos aspectos em que o cristianismo se tinha inspirado ou recebido, tal como o judaísmo, do zoroastrismo. Os Amesha-Spentas são uma das fontes claras dos arcanos do judaísmo e cristianismo. E aqui mesmo esta pergunta: quem vos criou? Ou quem nos criou? Quem vos criou? Aqui a escrita não parece correta. Quem vos criou é o mesmo quando Jesus pergunta a Pedro: que dizem quem sou eu? E este afirmar vai-se manifestar também no Islão, quando a palavra kun, faça-se de Allah, corresponde também à afirmação La ilaha illallah, não há outro Deus senão Deus. Ou seja, nós devemos, na nossa expressão mental, conseguir afirmar a plenitude da nossa abertura e aspiração de união e de relação com a divindade. É divindade, ou aqui como ele diz, Asha, esta ordem, esta capacidade de ordenar a nossa multiplicidade de pensamentos e de sentimentos e de reações e de aspirações
numa ordem rumo à verdade primeira, através de um fio, de um canal chamado fio de prata, até à divindade, até à face divina. O terceiro, a Amesha Spenta, é Kshatra Vairya, Kshatraver, Shaharevar, o senhorio desejável, também chamado Vou Kshatra, o bom reino. Ele é o anjo, o arcanjo de majestade da Ura e da boa realeza terrestre, e que deve um dia levar à derrota definitiva do mal. Todo o comando, toda a potência vem dele, e como o primeiro dever do poderoso é de proteger o fraco, é ele que defende diante do trono da luz a causa dos miseráveis e dos oprimidos. É muito interessante que o Irão Shia desenvolveu muito isto. Este espírito de cavalaria continuará a manifestar-se, e a palavra mesmo Ashura, que marca essa comemoração da morte e martírio dos sucessivos ímãs, o Saim, é muito próxima deste Aura e Ashura, ou seja, o reino da justiça e da verdade. É a força que ele pede a vitória, e a força se põe à arma que ele maneja. E estas armas são em metal. Podia-se a fileira de ideias, ou tornou-se o protetor dos metais, ou aquele ainda que alivia e alegra os afligidos. Sharevar, aquele que ajuda, que alegra o afligido. Os seus auxiliares são Mitra, o céu, e o gênio benfazejo de Anagra. Passamos para o quarto Spenta, Spenta Armaiti. Há dias li até uns poemas dedicados a esta divindade, a esta forma da divindade, a este arcanjo, Spandarmat, Asfendarmat, a devoção benfazeja, a piedade, o gênio feminino, que tem por a missão de manter todas as criaturas e torná-las perfeitas, bem como todos os bens da criação. A terra é o seu domínio, ela preserva, limpa das impurezas e é ofendida por quem a suja. Uma divindade que representa claramente um espírito ecológico e que é ajudada na sua matéria, na sua missão, pelas águas, pela religião, pelo o arcanjo curador Hair e Rahman e outros gênios menores. Esta Armaiti é a piedade. Nós vemos Amarati, o mosteiro de Amarati em Inglaterra, do budismo, da floresta da compaixão, e Maitri é essa palavra compaixão ligada também com o mesmo sonho no budismo da vinda essa época de ouro e de compaixão plena com o Bodhisattva que virá a ser o futuro Buda Maitreya, como tantos seres esperaram e ainda esperam, e que se trata sobretudo de desafios a nós, dentro de nós próprios, conseguimos desenvolver mais estas energias de verdade, de compaixão, de ordem, de proteção dos fracos e, portanto, erguermos a voz, a mente, o corpo, em luta contra as forças do mal, da opressão, da violência, da brutalidade, da mentira. Nesta religião zoroástrica e também no xiismo, a mentira é claramente o principal
caracterização do demónio, do diabo, e vemos como os ocidentais, como as narrativas ocidentais, como tantos pasquins e jornais, tantos canais televisivos, tantos comentadores e colunistas mentem descaradamente, que até faz mal, sinceramente, à civilização humana. O quinto, Amecha Spent, é o Aur Vatak, ou Kurdat, ou Kurdu, a integridade no sentido de saúde física e moral. E é uma entidade também feminina que forma um par com a seguinte. Ela encarna o vigor e o crescimento, é dela que vigia especialmente as águas e que faz tudo crescer. O crescimento das plantas durante o ciclo do ano. A Urvarta é a padroeira geral dos dias e das noites que a compõem. Os seus auxiliares são Sírios, lá está já uma adoração dos Sírios, o vento e os manés, os antepassados. A sexta, Ameretat, a Murdad, a imortalidade, que faz crescer as plantas santas, como também o Veda o afirma, e contém os divinos remédios contra todas as doenças, entre os quais reina a Roma, a garantia infalível, a planta sagrada, a bebida sagrada feita por eles, numa mistura de várias plantas e do fogo e do sol e da exposição à lua. Tudo isto garante infalível da imortalidade dos deuses e da futura imortalidade dos homens. Ela é acompanhada dos genes de equidade da terra e da abundância. Finalmente, passamos para o sétimo e último, Amecha Spenta, Srahosha, ou Srosh, e é ele que se afirma como o que, não sendo tão definido, permite talvez, e aqui sou eu a especular, tornar-se o arcanjo que guia cada grupo, cada país, cada pessoa. Portanto, a Ur-Mazda pode, de certa forma, permitir que uma substancial entidade divina se torne inspiradora e guia da humanidade, concretizada num pequeno grupo, numa pequena nação. Estes princípios de admitirmos entre nós e a divindade a existência de uma hierarquia de seres não significa um politeísmo, significa apenas a assunção de uma pluridimensionalidade infinita, gigantesca do cosmos e dos seres que participam dela, e que entre a divindade última da sua dimensão mais cósmica ou na sua dimensão mais íntima dentro de nós, existem muitos níveis, grandes distâncias que têm que ser vencidas por uma aspiração muito grande, por uma ordem, por uma amarti, uma piedade, uma devoção. E lembremos de Erasmus, com a dota pietas, é preciso termos uma piedade dota, e por isso ele foi desmascarando vários erros do cristianismo, tal o do Apocalipse ser atribuído a São João, quando era obra de zelotas, de quase que fanáticos do cristianismo daquela época. Esta assunção de o Espírito na sua plenitude, sem estar controlado nem manipulado, é uma das nossas grandes missões, e esta hierarquia ajuda-nos.